Maravilhoso Deus e eterno Pai, Jesus querido, Senhor amado, aqui está, Senhor, o teu servo diante da tua presença, Senhor. Eu sei, Pai querido, Deus amado, que o Senhor já tem ministrado a tua palavra ao coração deles, Senhor. Abra o nosso coração, Senhor, abra o coração da tua igreja, Senhor, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para ministrar nessa noite, Senhor. Tira, Pai, qualquer impedimento, Senhor, que venha atrapalhar a ministração da tua palavra, Senhor. Que nós possamos estar focados naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite e continua nos abençoando. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Motivo de muita alegria, né, estarmos aqui na casa do Senhor. A gente vê a igreja tão cheia assim. E aí, como eu falava com o pastor no início do culto, motivo de alegria, de tremor, né, de temor. Mas é assim, né? Deus, ele é uma responsabilidade muito grande a gente vir trazer a palavra do Senhor aqui. E por mais que você estude, a gente fica com temor, né? Mas o Senhor nos dá graça. Pedir para a igreja abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, os versos somente o 28 e o 29. Mateus 14, versos 28 e verso 29. Amém? Minha Bíblia diz assim, o verso 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém. Esses dois versos. Jesus, ele é a palavra viva. Como nós lemos aqui os dois versos, Pedro, ele estava indagando o Senhor, porque os discípulos estavam vendo Jesus caminhar sobre as águas, e eles ficaram com medo, dizendo que seria fantasma e tudo mais. E Pedro, ele disse assim, ele foi corajoso. Pedro, ele foi destemido. Pedro, ele disse assim: Senhor, se és tu, diga-me para ir até você andando sobre as águas. E o Senhor disse: vem. E a partir daquela palavra que o Senhor disse a ele, ele foi. Eu vou fazer um breve resumo para a gente entender o que aconteceu aqui. No capítulo 14, ele se inicia falando sobre Herodes. Herodes, ele era um nome comum para os reis ali. O primeiro Herodes que existiu foi Herodes o Grande. Ele governou de 37 a 4 antes de Cristo. Ele construiu Cesareia, ele reconstruiu o templo e mandou matar as criancinhas em Belém, como diz em Mateus 21, 18. Mateus 2, capítulo 2, do 1 ao 18. Nós já fizemos uma peça de teatro aqui falando sobre isso, né?
E Herodes era um nome comum. Quando Herodes morreu, o reino dele foi dividido para os 3 filhos. O primeiro, que era Arquelau, ele governou a Judéia, Samaria e Idumeia de 4 antes de Cristo até 6 depois de Cristo. Antipas, que é o que nós estamos citando no texto aqui, ele governou a Galiléia e a Pérea de 4 antes de Cristo até 39 depois de Cristo. E Filipe, que governou bem Itureia, Gaulanites, Bataneia, Traconites e Auranites de 4 antes de Cristo até 34 depois de Cristo. O texto aqui, ele nos chama a atenção para Herodes Antipas, pois fala sobre João Batista. Herodes, ele era o rei e ele sabia da fama de Jesus. E o texto fala que ele havia mandado prender João Batista por conta da Herodias. Herodias era a mulher do seu irmão Filipe. Simplesmente porque João Batista foi repreender a Herodes, dizendo que ele não poderia ter relacionamento com a sua cunhada, porque ela era a mulher do seu irmão. E aquela mulher, Herodias, ela fez com que Herodes Antipas prendesse a João Batista. E Herodes, o texto fala que ele queria matar a João. Ele ansiava por isso. Porém, ele tinha medo do povo, porque o povo tinha a João Batista como profeta. Então ele temia o povo. E o texto, ele continua dizendo que houve uma festa no templo e que a filha de Herodias dançou diante do rei. E o rei se agradou da dança dela. E ele disse assim: pede qualquer coisa que você quiser, que eu vou te conceder. E ela disse: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Porque a mãe dela havia instigado ela a isso. E o texto fala que Herodes, ele até se entristeceu por aquilo. O texto fala isso. Mas que ele mandou que isso acontecesse. E então, os discípulos de João Batista sepultaram o corpo dele e foram avisar a Jesus. Isso, resumidamente, do verso 1 ao verso 12 fala sobre isso. A partir do verso 13, o primeiro verso 13 diz assim: que Jesus, ouvindo isso, ele retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. A partir do momento que Jesus ficou sabendo da morte de João Batista, ele se retirou, ele foi para um lugar deserto. E o texto fala que o povo o seguiu. Mesmo num lugar deserto, o povo seguiu a Jesus. E o texto fala também que Jesus, ele se compadeceu grandemente daquela multidão. Jesus havia se retirado. Jesus, ele não queria naquele momento estar com o povo, mas ele se compadeceu daquele povo. E aí veio o texto ao qual é tão famoso, que fala sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, ele curou aquele povo, ele se compadeceu, ele curou os enfermos que havia no meio daquele povo. E aí diz que quando chegou a tarde,
os seus discípulos chegaram diante dele e falaram: Senhor, despede esse povo, porque aqui não tem onde comprar mantimento, o povo deve estar com fome. E o Senhor disse assim: dê vocês alimento àquele povo. O interessante é que os discípulos, eles foram levar um problema ao Senhor, e o próprio Senhor falou: vocês alimentem o povo. E um dos discípulos, ele foi enfático, ele disse: Senhor, nem se nós tivéssemos 200 denários, nós seria suficiente para alimentar esse povo. Lembrando que um denário correspondia ao trabalho de um homem. Então nem o salário de 200 dias seria suficiente aos olhos do discípulo. E o Senhor disse assim, e aí um dos servos dos discípulos falou assim: olha, aqui tem um jovem que tem 5 pães e 2 pequenos peixes. E o Senhor rapidamente já pediu e deu graças e fez a multiplicação dos pães, como nós já sabemos. O interessante é que o Senhor, ele fala para os seus discípulos, fala: olha, entrem no barco e saiam, porque eu vou despedir o povo. Com isso aqui eu aprendo que o Senhor já poderia ter despedido o povo antes, mas Ele não fez, porque Ele se compadeceu daquele povo. E é assim com as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos saindo, mas terminando uma oração, mas nós lembramos de alguma coisa, de algum detalhe que talvez passasse batido, e nós pedimos, e o Senhor nos atende, porque Ele é Senhor das nossas vidas. E o texto fala que Jesus, ele despediu a multidão, os seus discípulos já haviam se retirado no barco para o outro lado do mar, e fala que no finalzinho da tarde, ou início da noite, que Jesus, ele se retirou para o monte para orar. Isso está a partir do verso 22. E aí Jesus, ele foi para ali, para o monte para orar. E o texto continua dizendo no 24 que na quarta vigília da noite, por volta lá, a partir das 3 horas da madrugada, lembrando que os israelitas, eles dividiam a noite em 4 vigílias de 4 horas, porém os romanos dividiam em 4 vigílias de 3 horas. Como era a quarta vigília, então entendemos que de 3 em 3, se a gente levar em consideração a partir das 6 horas da tarde, 6 horas, a primeira vigília até as 9 da noite, das 9 da noite até a meia-noite, segunda vigília, da meia-noite até as 3 da manhã, a terceira vigília, e das 3 da manhã até as 6 da manhã, a quarta vigília. Então, o texto fala que na quarta vigília, o Senhor ele se dirigia para eles caminhando sobre o mar. E o texto fala que o mar, ele estava muito bravo, estava ventando, o mar estava um pouco enfurecido. O interessante é que os discípulos viram ele, avistaram, e eles disseram: é um fantasma. Eles se assustaram. O verso 26 diz isso. E no verso 27 ele disse: tem de bom ânimo, não tenham medo, sou eu. E no verso 28, esse é o grande ponto. Pedro, ele diz assim: Senhor, se és tu,
manda-me ir ter contigo para por cima das águas. Pedro, ele teve uma sacada naquele momento. O mesmo Pedro que nós vemos que ele era ignorante, o mesmo Pedro que era duro nas palavras, que cortou a orelha de Malvo, esse mesmo Pedro. Mas nós não conhecemos outra pessoa na Bíblia que andou sobre as águas. Então eu aprendo com isso que não importa como eu seja, como você seja, o Senhor está disposto a ouvir a sua voz, a sua oração, o seu clamor, a sua súplica. E rapidamente ele falou: opa, o Senhor está mandando eu andar sobre as águas, mas ele não disse: Senhor, eu posso ir até vós? Ele fala: Senhor, se é você, manda que eu vá até o Senhor, porque ele sabia que a palavra do Senhor fazia tudo. A palavra do Senhor, ela poderia fazer todas as coisas. Ela estava acima de tudo. O Senhor é a palavra viva, Ele é o verbo vivo que desceu do céu. E aí, ele foi. O verso 29 diz: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E aí continua o texto dizendo que ele veio do vento forte, ele sentiu medo, e ele começou a afundar, e falou para o Senhor: Senhor, socorre-me. E o Senhor o tomou pela mão e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Interessante é que o Senhor o tomou pela mão. O mesmo Jesus que disse a ele: vem. E assim é nas nossas vidas. Ele te chama, ele diz: vem. Ele chama nós todos os dias para estar mais próximo dele, para ter comunhão com ele. Ele é a palavra viva. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Ele é aquele que está atento à sua voz. Tem tantas pessoas no mundo, mas ele não confunde a sua voz. Ele sabe até as suas intenções do seu coração. Nós não conseguimos esconder nada do Senhor. Nós não conseguimos esconder aquilo que sentimos ou que pensamos, porque Ele nos sonda e nos conhece. Pedro, ele começou a caminhar, porém olhando para as condições adversas, ele começou a afundar. E Jesus o tomou pela mão e acalmou a tempestade. Não somente ele tomou pela mão, mas ele acalmou a tempestade. Jesus, ele não está simplesmente disposto a ouvir a sua voz, a dizer a você: vem. Ele tem uma palavra para você. Jesus, ele te toma pela mão se você cair. Jesus, ele acalma a tempestade. Jesus, ele te dá o renovo, ele te dá força, ele renova o cansado. Jesus, ele pode fazer todas as coisas, igreja, porque Ele é Senhor das nossas vidas. Bastou uma palavra de Jesus para tudo acontecer. Desde o início, Jesus só queria se retirar para orar. Após saber da morte de João Batista, Jesus, ele queria orar. Nós vemos aqui no tempo, foi falado aqui sobre oração no início do culto. Jesus, ele se retirou ali no início da noite ou no final da tarde, e ele foi encontrar seus discípulos após as 3 da manhã. Irmãos, ele ficou orando ali por pelo menos 9 horas. 9 horas ele ficou orando. E o texto não fala sobre o que ele falava. Talvez ele estava lamentando, ele falando: Senhor, por quê? Porque é uma pessoa tão má nesse mundo. João Batista era um discípulo, era meu servo, mas o Senhor permitiu que isso acontecesse para que as Escrituras se cumprissem. Porque João Batista era aquele que preparava o caminho no deserto, estava cumprindo a profecia.
E Jesus ele só queria se retirar para orar. Mas e quantas vezes é assim? Nós somos como crianças e nós nem acabamos de pedir uma coisa, nós pedimos uma outra coisa, mais uma outra coisa, mais uma outra coisa. E o Senhor, Ele não nos despede de mãos vazias. Ele se compadece, assim como Ele se compadeceu daquele povo. Ele não somente curou aquele povo, mas Ele alimentou, Ele despediu. Aquele povo, eu imagino que voltou para suas casas com alegria, jubilando. Imagina você participar de um milagre tão grande desse, de ver, o texto fala que foram mais de 5 mil, foi por volta de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. 5 mil homens, 5 mil. E o Senhor fez um milagre ali. Igreja, você imagina, vocês conseguem imaginar o que é ter? Eu imagino que tivesse ali por volta de umas 10 mil pessoas, se eram 5 mil homens, a contar mulheres e crianças. Não sei se a gente for contar que cada homem, se for casado e ainda tiver um filho, a gente já está falando de 15 mil pessoas. Mas o texto não chama atenção para isso. Mas imagina aquele povo, que o Senhor provavelmente, na hora que ele ficou sabendo daquela notícia, seu coração se entristeceu. Ele queria dar um tempo, ele queria ficar sozinho, ele queria orar, ele queria buscar o renovo em Deus. Mas o povo seguiu, todo aquele povo, aquela multidão, e ele não despediu aquela multidão de mãos vazias, não. Ele curou. E eu tenho certeza, irmãos, que não foi algo rápido, não foi coisa de 1 a 2 horas. A tarde foi se entrando, o dia foi passando, e os discípulos começaram a ficar preocupados, e eles ficaram preocupados: Senhor, esse povo, é melhor despedir eles precisam ir embora. Mas o Senhor sabia o milagre que ele iria fazer ainda naquele dia. O milagre vai acontecer na sua vida e na minha vida. E é assim porque o Senhor não depende de nenhuma circunstância. Ele não dependeu ali de ter somente 5 pães e 2 peixes. O texto fala que sobrou 12 cestos com pão e peixe. E parece que a gente lendo, parece uma coisa tão simples, uma coisa tão fácil, uma coisa que é tão comum, mas que nós não vemos, não, pelo menos não o nosso olho carnal. Mas o Senhor tem sido fiel na sua vida, Ele tem sustentado a sua casa, Ele tem dado a provisão, Ele tem entrado com providência em toda e qualquer circunstância. Se é uma cura, Ele tem entrado na sua casa. Se é o sustento que você precisa, não tem te faltado algo, porque o Senhor tem te sustentado. O Senhor, Ele é fiel, igreja. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo hoje e sempre. E Jesus, Ele só queria orar. E depois Ele foi orar e orou ali por volta de 9 horas. E Ele se compadeceu da multidão, Ele os curou, Ele os alimentou, até enfim conseguir se retirar para orar. Ele não pensou, ele não veio com uma desculpa dizendo: eu estou cansado, eu acabei de receber uma notícia muito triste aqui, eu não posso, não vem agora não, discípulos, atendam vocês, eles. Ele fala que Ele se compadeceu, que Ele curou os enfermos, Ele multiplicou os pães. Não adianta você esperar algo de mim, algo do pastor, algo do irmão A, ou do irmão B. Quem pode fazer algo pela sua vida é o Senhor. É o Senhor que está de mãos estendidas para te alcançar. A Bíblia fala que a sua mão não está recolhida para que Ele não possa alcançar, e nem seus ouvidos estão tapados para que Ele não possa ouvir. Assim como o Pai se compadece do Filho,
assim Ele nos ama. Jesus, Ele é o Verbo vivo. Ele andava sobre o mar, e Pedro falou muito inteligentemente ao dizer: manda que eu vá até você. E Jesus disse: vem. E ele diz para você: vem. O que eu posso fazer por você? Ele fala: vem. Não sou eu que posso, mas é Ele que fala: vem. Quando Jesus fala nada pode impedir, mas não podemos fazer como Pedro e olhar para as adversidades, porque quem prometeu é fiel para cumprir, porque Jesus é o Verbo vivo, a palavra viva. Não olhe para as dificuldades, olhe para Cristo. O problema muitas vezes das nossas vidas é que nós paramos para olhar para o homem. Mas hoje em dia não acontece mais tantos milagres assim. Mas aquelas pessoas que nós víamos antigamente, aquelas irmãzinhas de coquinho, né? Que quando orava, quando cantava, a gente chorava. A gente era visitado pelo Espírito Santo. Mas o tempo mudou. Os jovens não querem mais com nada com nada. Eles acham que tem um amanhã. Amanhã pode tudo. Eu não preciso de Cristo hoje. Eu posso fazer algo amanhã, porque eu tenho um amanhã. Eu pensava assim, irmãos. Quantos de nós não pensávamos assim? Mas o Senhor, Ele fala: olha para Ele. Pedro, ele desviou o olhar, ele começou a olhar para as circunstâncias. Isso chama a atenção para nós olharmos para Ele, porque é Ele que pode fazer todas as coisas. Ele não mudou, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo Senhor em nossas vidas. O mesmo Senhor que usou a vida daquelas senhoras, como eu também já vi, Ele pode usar a sua vida e a minha vida hoje. Quando você abrir a boca para adorar, se o seu coração estiver inclinado a isso, o mesmo Senhor que usou aqueles discípulos no passado, que eles oravam e o fogo caía, isso pode acontecer também nas nossas vidas. O Senhor não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é fiel, Ele é o Senhor nas nossas vidas. Creia como o centurião de Cafarnaum, em Mateus 8:8, que disse a Jesus que bastava apenas uma palavra de Jesus para que o seu criado, que estava paralítico e violentamente atormentado, fosse curado. E Jesus, o texto fala que ele admirou-se de tamanha fé, e que assim foi feito. O Senhor, Ele espera que nós creiamos nele. Tantas maneiras, tantas palavras, tanto ensinamento o Senhor deixou escrito aqui para todos nós, para que nós venhamos nos espelhar, para que nós venhamos olhar para aqueles homens, para Pedro. Pedro era um homem falho. A gente olhava no início da caminhada de Pedro, foi o mesmo Pedro que negou a Cristo 3 vezes, foi o mesmo Pedro que ele era ignorante, ele já queria resolver na espada, mas esse mesmo Pedro o Senhor usou para falar diante do Sinédrio. E o texto fala lá que mais de 5.000 almas se converteram ao Senhor. Esse mesmo Pedro foi o Pedro que andou sobre as águas. E o Senhor convida você e a mim: vem.
que eu posso fazer por você? Assim como ele fez aquele centurião. Aquele centurião, ele falou: Senhor, basta uma palavra. Eu tenho homens que, se eu disser vai, o homem vai. Se eu disser para o homem vem, ele vem. Mas eu não solicito que o Senhor entre na minha casa. Senhor, basta uma palavra sua. O homem, um centurião, talvez fosse um homem que nem temesse ao Senhor. Talvez fosse um homem que ele tivesse que se curvar diante de um homem, que ele tivesse que adorar um homem, porque ele era do exército romano. Mas ele creu que o Senhor poderia fazer algo por ele, pelo servo dele, pelo criado dele. Nem era por ele, nem era por um filho, nem era por uma esposa, era por um servo dele. E o Senhor fez, e o Senhor bastou uma palavra, e o Senhor fez assim na vida dele. Em Mateus 24:35, Jesus diz que passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor, Ele garante que a sua palavra é fiel. Ele garante, fala que eu vou passar, nossos filhos, nossos netos, mas as palavras dele não. Pode ser que daqui a 40 anos, a 100 anos, não sei, vai ter uma outra geração que vai estar buscando o Senhor, ou adorando o Senhor, se assim Ele não voltar antes para buscar a sua igreja. E talvez nós não seremos lembrados. Eu sei pouco sobre o meu avô, muito pouco. Aliás, pelo avô por parte do meu pai, nem por parte da minha mãe eu conheci. E eu sei muito pouco. E eu acho lindo assim quando a gente conhece o avô, o bisavô, toda pessoa que tem a oportunidade de conhecer, valoriza, porque eu não tive essa oportunidade. E é tão legal a gente sentar, né? É tão agradável a gente sentar com uma pessoa idosa, né? Ele conta as histórias, ele conta histórias da família. E se não for assim, a gente não aprende, a gente não acaba não sabendo de onde que nós viemos, de qual geração nós viemos, a que Deus eles serviam, qual que era a profissão deles. A gente vê famílias que seguem a mesma profissão do pai ou da mãe, e é interessante a gente conhecer isso daí. A gente tem empresas, a gente ouve falar de empresas que seguem isso, e ele fala que eu posso passar, você pode passar, o céu pode passar, a terra, mas as palavras dele não. Outros estarão aqui em outros tempos, assim como nós estamos aqui, em outras gerações. Talvez nós nem sabemos, se a gente não pegar um livro lá e for ler sobre determinado acontecimento, a gente nem sabe o que era, mas porque o livro consta aquelas informações, e eu tenho certeza que é de forma resumida, porque se a gente fosse entender mais a fundo, seria muita coisa. Cada um aqui tem uma história de vida. E Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mas também o verso 7 diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esse mesmo texto de Hebreus 4, o verso 7 fala:
se vós ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque Deus, Ele nos sonda, Ele nos conhece a intenção dos nossos corações. Irmãos, essa palavra aqui, ela não é minha, ela é do Senhor. Essa palavra, ela vem primeiro e fala ao meu coração. E que nós possamos nos espelhar, sim, nos homens, nas irmãs, nas senhoras, nos senhores, todos aqueles que nos trazem uma lição. Porque se eu e você não fizer a diferença, vai se levantar uma outra geração que faça. Porque a palavra do Senhor diz que se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. O Senhor, Ele continua sendo fiel em nossas vidas. Que nós possamos ter sempre uma palavra para as pessoas, palavra de ânimo, de ajuda, de correção e de renovo. Seja um canal de bênção para Deus. Seja uma pessoa que tem uma palavra. O mundo pode estar caindo, pode estar desbarrancando, vidas podem estar se destruindo ou desesperadas, mas tem uma palavra. O Senhor tem uma palavra para todos nós, e tem uma palavra para aquelas pessoas. Fala, mas eu sirvo ao Cristo, ao Senhor que dá renovo, que dá consolo, que ainda fala, que ainda Ele se agrada, que Ele mesmo lá, quando Ele estava indo lá para se retirar para orar, Ele parou, Ele atendeu, não poucos. Eu tenho certeza, igreja, certeza, o maior interesse que o homem tenha, vou falar de um político, porque está chegando o tempo da eleição, e o que as pessoas falam? Quando tem eleição, eles lembram do povo. Aí eles vêm até o povo para ver como é que está, o que ele está precisando, o que é isso, o que é aquilo. Mas eu duvido ele ter paciência para falar com 15 mil pessoas, para atender as necessidades dessas 15 mil. Ele vai fazer promessas, mas atender? Mas você serve um Deus, você serve um Cristo, que Ele está disposto para 15 mil ou para mais, não importa. Não importa a quantidade, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir você clamar, Ele quer ouvir você pedir, Ele quer ouvir você com o seu coração quebrantado, chegar diante dEle, rasgar o seu coração, rasgar as suas vestes e dizer: Senhor, eis-me aqui. Assim como Pedro: Senhor, se Tu podes, faça-se. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que se você colocar um mas na sua oração, você está te faltando fé. Eu não creio dessa forma. Todas as orações que eu faço, que eu vou pedir algo para Deus, eu falo: Senhor, porém seja feita a Tua vontade. Porque a vontade dEle é perfeita, é boa e ela é agradável. E pode ser que eu peça algo, assim como uma criança animada, que pede, insistentemente, e muitas vezes a gente, para não ficar mais ouvindo aquela criança pedir, a gente dá, a gente cede, e depois a criança larga o que pediu, ou fala: eu não quero mais. Então, todas as vezes que eu vou orar, eu falo: Senhor, todavia seja feita a Tua vontade. Não porque eu não creio que Ele não seja suficiente para fazer, mas eu creio que a vontade dEle é melhor para mim. Ele é Deus, Ele é Senhor. Que nós possamos ser como Pedro e João, que quando estava na entrada do templo, eles estavam indo para o templo, em Atos 3, verso 6, que havia ali um homem que os seus parentes o levavam ali todos os dias para pedir esmola. E ele, fitando os olhos para o Senhor, para Pedro e para João, ele falou: me dá uma esmola, me dá algo.
E eles, fitando o olho para ele, Pedro disse assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, ao qual sirvo, levanta e anda. Ele não tinha ouro, ele não tinha prata, mas ele tinha uma palavra. Ele tinha aquilo de melhor, aquilo que ninguém podia tirar dele ou dar a ele. Não era nada palpável, mas ele, em outras palavras, ele tinha experiência com o Senhor. Ele andou com o Senhor, ele caminhou. Imagina, igreja, a gente caminhando com o Senhor e vendo ele fazer todos esses milagres, e ver ele multiplicar os pães, ver ele andar sobre as águas, ver ele já quando criança transformar água em vinho, ver ele expulsar demônios, ver ele fazer curas, milagres, maravilhas, ver pessoas, ele ir às vezes no ermo dos lugares, ele ir lá para Samaria, no horário onde o sol estava mais quente, porque lá havia uma mulher, que ela pegava água no horário que outras não estavam, porque era uma mulher que ela estava com um homem o marido que não era dela, e ela tinha vergonha disso, mas o Senhor se compadeceu dela, ele foi lá. Imagina nós, nos dias de hoje, se nós pudéssemos ver isso, ou se nós pudéssemos nos transportar para lá e ver a entrada triunfal, ver o Senhor numa cruz, ver Ele sofrer por mim e por você. Parece que tudo que nós vamos ler, cada milagre, ou tudo que aconteceu com o Senhor, parece assim algo simples, mas se isso não trazer ao meu coração e ao seu coração um quebrantamento, uma autoanálise de que valeu. O Senhor fez tudo isso por nós, por mim e por você. Ele fez tudo isso pelo pior dos pecadores. E eu tenho certeza que Ele faria de novo. Se fosse necessário, se fosse preciso, Ele faria de novo. Mas Ele é tão perfeito que o sacrifício dele foi único, foi suficiente e agradou a Deus. E Ele foi até o fim, pela minha e pela sua vida. Curva a sua cabeça. Vamos fazer uma oração pela igreja. Senhor, nós queremos, ó Pai, nesse momento, Pai, pedir ao Senhor que o Senhor continue, se Deus, a falar nos nossos corações, a consolar os nossos corações. O Senhor tem sido fiel em nossas vidas, Senhor. O Senhor tem sido um Pai zeloso. O Senhor tem sido, Pai, um Deus cuidador, um Deus presente, ainda que nós não vemos, mas o Senhor tem sido fiel em nossas vidas. O Senhor tem cumprido a Tua palavra, Senhor, porque o texto diz que passarão terra e céus, mas a Sua palavra não passa. Senhor, o Senhor conhece a intenção dos nossos corações, sabe daquilo que precisamos, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar a orar, para que seja de acordo, Senhor Deus, com a Tua vontade e o Seu querer, porque a Tua mão está estendida para, Senhor Deus, nos atender, nos ajudar, nos levantar se nós cairmos. Pai, continua a fazer, Senhor Deus, milagres, Senhor Deus, a cada dia em nossas vidas, porque nós esperamos em Ti, que nós possamos ser canal de bênção, Senhor, para a nossa parentela, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os companheiros de trabalho, seja onde estivermos, Senhor, que o Senhor venha nos usar como canal, que nós venhamos ter uma palavra de ânimo, de renovo, Senhor, de restauração, porque o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo, Senhor. Continua, Senhor Deus, a falar no meio da Tua igreja, a visitar, Senhor Deus. Senhor, visita, Senhor Deus, em cada culto, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, em especial nos cultos de oração. Vem, Senhor Deus, e ouve, Senhor Deus. Inclina os Teus ouvidos, Senhor Deus, para falar, Senhor Deus, da Tua igreja.
Senhor, obrigado por cada oração atendida, por cada oração, Senhor Deus, cada graça alcançada, Senhor, porque sabemos que nós não podemos, mas o Senhor pode, ó Deus. Continua, Senhor, a falar no nosso meio, Pai, e se aquilo, Senhor, que eu não consegui transmitir à tua igreja, que o teu Espírito Santo continue a falar, continue, Senhor Deus, a quebrantar, a visitar, Senhor, e a produzir vida, ó Deus. Pai, que nós possamos ter, Senhor Deus, uma palavra, assim como tantos e tantos, Senhor Deus, exemplos existem na Bíblia, na tua palavra, Senhor, de palavras, Senhor Deus, de ânimo, de renovo, Senhor, de correção, porque o Senhor corrige ao filho que ama. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, Pai. É isso, Pai, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pastor?